O cristianismo na mira de Satanás. E Saulo de Tarso, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pedindo-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, recebendo autorização para que os cristãos que forem encontrados lá, sejam eles homens e mulheres, sejam presos e conduzidos a Jerusalém. E no caminho próximo de Damasco, repentinamente foi cercado por um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz dizendo-lhe de forma enfática: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou-lhe: Quem és, Senhor? E Jesus lhe respondeu, dizendo: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti afrontar os meus servos, é como enfrentar um aguilhão. Atos capítulo 9, versículos 1 a 5. No dia em que Jesus instituiu a sua igreja, disse: E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18b. A história do cristianismo nos mostra que quanto mais a igreja de Cristo foi perseguida cruelmente, com torturas e mortes, mais ela cresceu. Isso porque o cristianismo não é do homem, e sim de Deus. O texto básico desta mensagem, Atos capítulo 9, de 1 a 5, registrou Saulo de Tarso perseguido de forma dura aos cristãos. Em Jerusalém, além de apoiar a morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, assolou as igrejas, entrando nas casas e arrastando homens e mulheres e encerrando-os na prisão. Atos 8, de 1 a 3. A diferença entre as perseguições de Saulo de Tarso e os perseguidores de hoje é que ele cuidava estar fazendo serviços agradáveis a Deus, porque para ele, para os líderes religiosos de Jerusalém, o cristianismo era uma ameaça para a religião judaica. Enquanto os perseguidores de hoje são hipócritas, cujo Deus deles é o dinheiro, são traiçoeiros, mentirosos, enganadores, conscientes, ou seja, enganadores conscientes, prepotentes e autoritários. Em resposta ao discurso do ministro cristão Mendonça no STF, no dia 7/4/2021, em defesa das realizações dos cultos e missas dos fiéis em seus templos, foi quando um dos ministros, por falta de argumento lógico, com uma atitude infantil repugnante, ironizou o discurso daquele agente do cristianismo. Perseguição aos cristãos. A perseguição aos cristãos é uma agressão direta ao Criador do cristianismo, Jesus. Quando Saulo de Tarso ia a Damasco, na Síria, para massacrar os cristãos e levá-los presos para Jerusalém, foi barrado por Jesus próximo de Damasco, num clarão excedente ao clarão do sol, dando-lhe ou dizendo-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, Saulo não estava perseguindo a Cristo, e sim perseguindo aos cristãos. Mas perseguir os cristãos, no conceito de Jesus Cristo,
é perseguir o próprio Cristo. Por isso, afirmamos que o ministro não ironizou simplesmente o orador, pois não foram os cristãos que criaram o cristianismo, e sim Jesus Cristo quem o criou e nos chamou para fazer parte dele como agentes divulgadores, e nós espontaneamente aceitamos o convite dele. Ivan, o soldado cristão soviético perseguido. Destacando algumas torturas e mortes ao soldado cristão soviético. No tempo da União Soviética, um soldado por nome Ivan, do exército, se converteu ao cristianismo. Por ser cristão, sofreu as mais cruéis torturas. Quanto mais ele testemunhava de Jesus, mais ele foi perseguido até o dia em que a polícia secreta KGB o assassinou. Por fim, todos os carrascos que estiveram envolvidos na perseguição cruel a ele sofreram mortes agonizantes. Os imperadores romanos que lançaram cristãos aos leões para serem destroçados. Também os que amarraram cristãos em postes ensopados de óleo inflamável e tendo incendiado seus corpos, para ao mesmo tempo fornecer iluminações para os espetáculos noturnos no Coliseu Romano e tantas outras carnificinas de cristãos, como colheita do mal que fizeram, os tais imperadores agonizaram até a morte em meio a gritos desesperadores. Deus criou este mundo e, dentre as leis da natureza, estabeleceu a lei da compensação. Ouçamos o que o apóstolo Paulo deixou escrito: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Assim como não se planta melancia para colher laranja, nem milho para colher quiabo, tudo que plantamos aqui neste mundo, seja o mal ou seja o bem nos proporcionará uma colheita fiel de acordo com a semeadura, e o mal também proporcionará aos infiéis uma colheita também de acordo com a semeadura. Os exemplos da história comprovam ou comprovaram e vêm comprovando tudo isso. A todos os perseguidores do cristianismo, um aviso: se não houver arrependimento antes, aguardem a colheita fiel e amarga naquilo que plantaram e vem plantando contra a Igreja de Jesus Cristo.